eu esqueci o nome. E aí os judeus chegavam de longe e tinham que se purificar. Aí eles ganhavam esse dinheiro aí. Ah, então tá vendo? É. Mas o livro, como é que é? A sociedade nos tempos de Jesus. Aí fala bem isso daí. Né? Legal. Depois você me fala de novo que eu vou ver. Cara, vamos lá. Essas coisinhas assim que eu separei assim, mas não. Legal. Vamos lá, meu povo abençoado. Vamos começar a aula de hoje. O computador está um pouquinho lento aqui, mas vamos embora. Vamos lá, continuar a aula de quinta. Vamos lá, deixa eu passar para vocês as 4 filiações de Jesus. As 4 filiações de Jesus. Vocês sabiam que Jesus, ele possuía 4 filiações? Quem sabia? Me ajuda aí. Quem já ouviu falar das 4 filiações de Jesus? Vamos lá, vamos falar disso. Jesus, ele tinha 4 filiações. Tá? Só aqui dá uma mensagem, hein? Para quem quer pregar aí, vou passar a mensagem já pronta, tá? Vamos lá. Primeira filiação de Jesus. Ele é filho de Abraão, tá? Filho de Abraão. Quem estiver anotando aí, pode tomar nota. Filho de Abraão. Vamos lá. Quem lê, por favor, fiquem com a Bíblia, tá bom, gente? Esqueci de avisar. Bom, é algo que não precisa nem avisar, né? Nós estamos estudando a Bíblia, então tem que estar com a Bíblia aí no jeito, tá bom? Quem lê para mim, deixa eu pegar na ordem aqui. Deixa eu pegar aqui. Ô Clebson, você tá com a Bíblia fácil aí? Sim. Lê pra gente Mateus capítulo 1 e versículo 1. E os demais, por favor, anotem essa referência, naturalmente para você que está acompanhando e anotando a aula, tá bom? Mateus capítulo 1 e versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha aí. Filho de Davi e filho de Abraão, tá? Agora, prestem atenção. Esse era o título israelita de Jesus. Esse era o título israelita de Jesus. Por que isso é importante, gente? Olha só, nós estamos estudando os evangelhos. Aí logo no primeiro versículo do primeiro evangelho, não, eu repito isso sempre que posso, não na ordem cronológica dos fatos, mas o primeiro evangelho inserido aqui nesse formato que nós temos da Bíblia, tá? Então nós temos esse texto logo no primeiro evangelho. Qual a importância disso? Porque todo israelita tinha que provar que era filho de Abraão. Então, vamos voltar agora só um pouco na aula passada. Mateus, vamos ver quem lembra aí. Vamos ver, agora é a hora. Vamos ver quem lembra. Mateus escreve para quem? Para quem Mateus escreve? Para os judeus. Isso. E apresenta Jesus como rei. Como rei. Por quê? Porque os judeus aguardavam um rei que reinasse sobre eles e os libertasse da opressão política, econômica, espiritual, de todo o jugo que estava sobre a nação. Então, todo israelita, ele tem que provar que é filho de Abraão. E Mateus já começa logo de cara, logo de início,
provando isso. Por quê? Porque isso aqui era algo fundamental para os judeus aceitarem ou não Jesus como o Messias. E Mateus, como está escrevendo para eles, precisa, antes de qualquer outra coisa, provar que ali estava um verdadeiro israelita, um candidato dentro da ideia judaica para ser o Messias, tá? Então a primeira filiação de Jesus é filho de Abraão, e esse era o título israelita, porque todo israelita tem que provar que veio lá, ó, da genealogia de Abraão, ok? Então agora vocês já sabem por que Mateus começa dizendo que Jesus é filho de Abraão. Segunda filiação, vamos lá. Segunda filiação. Jesus é filho de Davi, tá? Jesus é filho de Davi. Gente, deixa só um segundinho, eu vou pegar um pouco de água, tá bom? Vou pedir licença, desculpe ter que sair assim, eu acabei esquecendo de pegar minha água. Vou pegar rapidinho, só um minutinho, só um segundo, irmão Marcos. Por favor. Vamos lá, obrigado, desculpe ter que sair assim, vamos lá. Segunda filiação, filho de Davi. José e irmã Thaisa, vocês estão com a Bíblia fácil aí? Tá com a Bíblia fácil aí, José? Para ler pra gente um texto? Por favor. Irmão José, vamos lá. Vou pedir aqui então para a irmã Gabi. Gabi, você consegue ler pra gente Marcos capítulo 10, versículo 47. Marcos, sim. Capítulo Marcos 10, 47. 47. Isso. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha aí, tá? E essa é a filiação de Jesus, filho de Davi. Agora, importante aqui, esse era o título messiânico de Jesus, tá? Todos que nós vamos falar aqui, todos os 4 são importantes, tá? Mas esse aqui era de fundamental importância, tá bom? Vou repetir, todos são importantes, mas esse aqui era fundamental, era o título messiânico de Jesus. Vamos ler um texto e depois eu venho para explicar aqui. Vamos ler outro texto, Isaías capítulo 11, versículo de número 1. Isaías capítulo 11 e versículo de número 1. Vou pedir aqui para o irmão Marcos, Conseguiu achar, irmão Marcos? Sim. O irmão Marcos vai ler aqui, gente, Isaías 11, capítulo 1. Vocês acompanhem, por favor. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha aí. Quem é esse renovo? Da raiz. Né? Lê o início de novo.
porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Isso. Tem algumas que falam da geração de Jessé, né? O que é isso? Da genealogia. E se refere a quem? A Davi, tá? De imediato. Porém, isso se refere também a Jesus, tá? Portanto, era fundamental que o Messias, primeiro, fosse um verdadeiro israelita, tá? Da genealogia de Abraão, e também fosse descendente de Davi, ok? Então, filho de Davi era o título messiânico de Jesus. O texto que a irmã Gabi leu diz assim: e ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você analisa esse clamor de Bar, porque nós não sabemos o nome deste cego, nós sabemos apenas, né, que ele era filho de Timeu, porque Bar Timeu não é o nome do cego. Bar no hebraico significa filho, tá? E Timeu aponta a origem paterna deste cego, isto é, se referindo ao pai dele, Timeu. Então Bar Timeu é filho de Timeu, ok? Só para aproveitar aqui e explicar isso para vocês. Quando ele está clamando filho de Davi, ele está reconhecendo. Este clamor de Bar é um reconhecimento de que quem estava diante dele era o verdadeiro Messias. Portanto, nós dizemos o seguinte: Bar, o cego, viu aquilo que os religiosos não conseguiram enxergar. Glória a Deus, hein? Ó, o cego conseguiu ver que diante dele estava o verdadeiro Messias. Quando ele diz filho de Davi, ele está dizendo: eu sei que tu és o Messias, porque o Messias vem lá da geração de Davi. Coisas que os religiosos, os filósofos, os governantes não conseguiram reconhecer em Jesus. Agora, olha que fantástico isso. Quando você pega todo esse versículo 47, e aí eu pediria a gentileza para a irmã Gabi ler novamente, e eu vou dizer como está no original. Marcos 10, 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Obrigado, irmã Gabi. A Belinha tá aí, né? Manda um abraço pra Bela. Muito bom. Vamos lá. Esse texto, no original, está dessa maneira. Vou colocar para vocês como está no original. Permita que eu faça parte da sua história. Olha que fantástico. Por que o cego está pedindo isso? Deixa eu explicar uma coisa para vocês entenderem isso. Por que o cego está pedindo isso? Permita que eu faça parte da sua história. Os judeus, eles são um povo exclusivista em muitos aspectos. Porém, no que diz respeito à propagação da lei nas sinagogas, eles não fazem acepção. Tá? O cego poderia ouvir a leitura da Torá nas sinagogas.
tranquilamente. Ele seria barrado em alguns rituais. Ele seria barrado em algumas cerimônias. Tá? Porém, para a leitura da Torá, ele não seria barrado. Então, por exemplo, ele deve ter ouvido várias e várias vezes textos que se referiam ao Messias sendo lido nas sinagogas. Textos, por exemplo, como o de Isaías, que diz: quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos. Qual está escrito aí? Isaías 35:5. Quando ele vier, isto é, o Messias, abrirá os olhos dos cegos. Se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. E vários outros. Isaías 42:7. A fim de abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão. 42:7? Isso. 42:7. Ou seja, ele está pedindo para Jesus: permita que eu faça parte da sua história. Na história de Jesus, se você ler, aí a gente volta de novo para a genealogia, teve espaço para uma estrangeira, uma moabita chamada Ruth. Na genealogia de Jesus, houve espaço para uma meretriz chamada Raabe, que acolheu, protegeu os espias. E o que o cego está dizendo ali para Jesus é: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiro, eu sei que tu és o Messias. Segundo, eu ouvi falar que quando esse Messias viesse, ele abriria os olhos dos cegos. Terceiro, ele está dizendo: ninguém me quer fazendo parte de sua história, mas eu sei que na sua, Jesus, existiu espaço para uma estrangeira rejeitada chamada Ruth e para uma meretriz chamada Raabe. Tem espaço para alguém como eu na sua história? É isso que o cego está pedindo. Deu para entender? Vamos lá. Terceira filiação. Filho do homem. Terceira filiação. Filho do homem. Tá? Vamos agora para a terceira filiação. Filho do homem. Ok? Lucas capítulo 17. Vou pedir para o Gustavo, enquanto o Gustavo se prepara aí para a leitura de Lucas capítulo 17, Versículo? do 22 ao 30. Tá? Melhor, essa leitura, anotem aí essa referência, por favor. Anotem essa referência de Lucas capítulo 17, do 22 ao 30. Mas é uma leitura extensa, vamos ler um outro texto que também apresenta Jesus como filho do homem, porém é apenas um versículo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Por favor, Gustavo, leia pra gente Lucas capítulo 19 e versículo 10. E quando você terminar de ler, eu te apresento aqui para a turma. O Gustavo está começando hoje com a gente. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha aí, porque o Filho do Homem. A quem está se referindo esse texto, gente? A Jesus, sim ou não? Sim. A Jesus, sim, tá? Então, essa é a terceira filiação de Jesus, Filho do Homem.
E que título era esse? Filho do homem era o título humano de Jesus. Filho do homem era o título humano de Jesus. Gente, vou apresentar aqui o Gustavo. Gustavo é um irmão aí nosso, tá? Amigo do nosso querido irmão Clebson. Clebson, foi uma alegria tê-lo com a gente ali no domingo. Deus abençoe. Bom, espero que tenha se sentido em casa, tenha sido um culto abençoado ali para você. Gustavo, muito bem-vindo. Você está na melhor turma de quinta-feira, das 19h30 às 21 horas. Aqui são os melhores de quinta. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigadão. Muito bem-vindo, tá? Vamos lá, gente. Então, esse era o título humano de Jesus, tá? Rapaz, o pernilongo tá me pegando aqui. Hoje tá difícil, hein, gente? O inimigo tá investindo pesado aqui, o pernilongo me atacando aqui. Eu vou pegar só aqueles negócios. Cadê seu secretário, João? Oh, meu Deus, o João hoje me deixou. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: ô mãe, leva eu na igreja. O pai demora muito para dar aula, eu fico ali, às vezes sem fazer nada. Pediu para ir para a igreja também. Só vou pegar aquele negocinho de espirrar assim, já volto. Só um segundinho, desculpa de novo, tá, gente? Ter que sair assim. Só que senão o pernilongo vai me atacar aqui. E o irmão Marco também. Vou espirrar aqui, irmão Marco. Daí se você quiser, você espirra aí também, ó. Aqui tá tranquilo. É? Ainda Espirra aí se precisar aí. É como tô saindo voando. Vamos lá. Sendo arrebatado pelos Gente do céu, não sei o que tá acontecendo. Aqui não tinha pernilongo desse jeito, não. Não sei se é porque a gente tá deixando a casa mais aberta. Não sei se é aí onde vocês moram tá tendo muito pernilongo, mas aqui tá demais. Meu Deus. Vamos lá. Voltando aqui. Então, filho do homem, tá? Lucas 17, do 22 ao 30. Lucas 19, versículo 10. Esse era o título humano de Jesus. Então perceba, nós já vimos a filiação de Abraão, de Davi e agora do homem, filho do homem. Tá? Filho de Abraão era o título israelita, filho de Davi o título messiânico e filho do homem o título humano. E parece, gente, que esse era o predileto de Jesus, filho do homem. Me parece que o título humano era o predileto de Jesus. Tá? Diga, irmão Marco. Não, cada evangelista ele usa ali conforme ele apresenta a escrita, né? Se ele está escrevendo para os gregos. Exatamente. É a forma que ele apresenta os gregos. Exatamente. O irmão Marco lembrou algo aqui muito importante, muito bem lembrado. Essas filiações também estão ligadas à forma como cada evangelista apresentou Jesus e também está relacionada ao público para quem esse evangelista apresentou Jesus, tá? No caso de Lucas, porque ele usa filho do homem, essa filiação humana, como bem lembrou o irmão Marcos, tá? Lucas está escrevendo para os gregos e os gregos aguardavam um homem que governasse sobre eles com sabedoria, tá? Então é por isso que ele usa a filiação humana de Jesus. Bom, filho do homem. Vamos lá. Por que eu disse que essa filiação me parece ser a predileta de Jesus? Porque ela aparece 185 vezes em toda a Bíblia. Só para vocês terem noção, apenas em Ezequiel aparece 95 vezes a expressão filho do homem. Filho do homem. Tá? Só em Ezequiel. Então, essa expressão, tá? Ela me parece ser a predileta de Jesus. E aí eu preciso só
aproveitar a leitura do texto para ajustar algo aqui e explicar, tá bom? Vamos para o texto de novo, Lucas capítulo 10, aliás, Lucas capítulo 19, versículo 10. Lê novamente para a gente, Gustavo, por favor. Lê novamente para a gente. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha aí. Então percebam, Lucas 19, 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar, não é quem se havia perdido. É o que se havia perdido. Tá? Já ensinei vocês, o pessoal que está há mais tempo aí com a gente sabe disso, mas é um texto que muita gente o divulga, prega, propaga esse texto de maneira equivocada. Então vamos ajustar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e não quem se havia perdido. Você, assim como eu, já deve ter ouvido várias vezes, né, pessoas pregando este texto com uma proposta evangelística dizendo que Jesus veio para os perdidos, que ele veio trazer salvação para os perdidos, que ele veio para os rejeitados. Bom, o texto de Lucas 19, 10 está falando sobre o que e não quem. E eu já disse para vocês o que ele veio restaurar, tá bom? Em um outro momento a gente se aprofunda neste texto. É apenas um ajuste mais assim, fino, para vocês saberem que não é quem se perdeu, não é sobre o homem em si, tá? É lógico que Jesus veio para os menos favorecidos também. É lógico que Jesus veio para aqueles que a sociedade despreza. Mas nesse texto não é sobre isso que está falando. Portanto, o texto não se refere a quem, e sim ao que se perdeu. O que se perdeu? Onde se perdeu? Nós vamos, em algum momento, provavelmente na matéria Pentateuco, se aprofundar nisso, tá bom? Vamos lá. Quarta filiação de Jesus. Quarta filiação de Jesus. Tá? Vamos lá. Ele é filho de Deus. Quarta filiação de Jesus. Ele é filho de Deus. Essa filiação é apresentada por quem? Por João. Percebe que cada filiação está em um evangelho? João escreveu para quem? Quero ver agora. Para quem que João escreveu? Quem lembra? Para a igreja. Para a igreja. Exatamente. João, ele não tem um público específico. O irmão Marcos comentou aqui sobre o gnosticismo. João não escreveu para o gnosticismo. Ele escreveu para combater o gnosticismo. Tá? Para os gnósticos, no caso. Mas ele combate o gnosticismo, porém escreve para a igreja. E apresenta Jesus como, gente? Como que João, escrevendo para a igreja, apresenta Jesus? Como Deus, como sagrado, divino. Como Deus. Exatamente. Então, a quarta filiação é o Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 34. Lê pra gente, Valdeci, por favor. Tô pegando na ordem aqui que aparece pra mim, tá bom, gente? João capítulo 1, versículo 34. João capítulo 1 e versículo 34. E eu vi e tenho testificado de que este é o Filho de Deus. Olha aí. Tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Que título era esse? Esse era o título divino de Jesus. Ok? Esse era o título divino de Jesus. Maravilha? Gente, nós entramos aí no último minuto desse primeiro período,
que o Zoom disponibiliza pra gente, só para o Gustavo que está começando agora a saber, Gustavo, o Zoom ele libera de 40 em 40 minutos, tá bom? Então, quando termina, a gente finaliza e eu disponibilizo o link novamente para vocês, tá joia? Aí é só clicar no link que eu vou mandar e acessar a sala de aula novamente. Vou finalizar então aqui, gente, e aí eu peço para vocês aguardarem o envio do link, só clicar no link e entrar novamente, tá bom? Tiago, duas perguntinhas só. Ezequiel está quantas vezes escrito? 95. Filho do homem? 95? 95, Tá. filho do homem. E outra coisa, quando você fala assim, o que se havia perdido, veio restaurar, o que se perdeu, só para eu ter aqui como base, o que você se refere? Ao que foi perdido, primeiro, onde se perdeu? No Éden. E o que se perdeu? Aí já é bastante coisa. Não, só assim, para eu iniciar assim, ó. Se perdeu, O que, né? o que se perdeu ali no Éden com o pecado, né? Se perdeu, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deixa eu só tentar ligar aqui que não tá voltando aqui a reunião. Só um segundinho, eu já explico para o senhor. Calma aí. Perdeu santidade. Também. Só assim para... Eu já vou, já assim só. pra eu ter assim uma... O Zoom tá difícil, viu? Eu vou ter que procurar. Eu até confesso que Uma outra pra mim, assim, plataforma. é o suficiente, senhor. Veio restaurar a santidade, perdido no Éden através do pecado. Já é só o... Não, eu vou explicar para você. É bem legal. Estava conversando com meu filho a respeito das aulas que nós tivemos. Poxa, vou ter que reiniciar o computador. Você que vai estar assistindo aqui no Facebook, pode adiantar um pouquinho aí a aula a partir desse ponto, que eu precisei reiniciar o notebook, tá bom? Aí vai ficar, acho que aqui 1 minutinho, 2. Aí você pode adiantar esse momento aqui um pouquinho, para não ficar aguardando aí sem nenhum conteúdo, sem nenhuma fala, tá joia? Vou explicar para você, é bem legal essa parte. Não, mas pode fazer um resumo, cara. É só assim, eu gosto assim de... É que eu vou marcando algumas coisas. Sim, assim, claro. eu deixo assim. Vou pegar aqui. Referente do Jugor. Essa motinha aí é boa. Mano. Mas arrependimento você não comprar Honda nem Yamaha. Sério, cara. Porque é nova no mercado. É. Que nem a Dafa. Poxa vida, eu comprei uma motinha da DAF uma vez. Comprei. Era mais barata. Não, minha filha teve. Não se arrependeu. Mas às vezes ia precisar de alguma peça, pronto, tá aí a dor de cabeça. Pastor, o link do Zoom não está entrando. Isso, Valdeci. Eu tenho que mandar um outro, tá? Se você puder avisar os colegas lá, faz esse favor para mim. Porém, agora o Zoom, ele tá diferente. Aí ele só libera o link depois que começou a reunião. Tá joia? E eu fui entrar na reunião, não tava dando, eu reiniciei a máquina aqui rapidinho. Já tô voltando. Pede pro pessoal aguardar um minutinho lá. Por favor. Obrigado, hein? Poxa, não tinha esses probleminha no Zoom, viu? Ruim, né? Tá atrasando lá. Perde o ritmo. Vou ter que procurar algum outro meio pra gente.
Tem o Google Meet, já usou? É do Google. Não. Vou ter Eu que... só usei um tempinho só, eu gosto de... Apesar, eu acostumei com a presencial. né? Eu gosto. Na presencial não tem pra ninguém, Você cara. não vai fazer mais? Vou, mas daí o pessoal prefere a distância, né, cara? Só eu tô errado, então? Não, eu prefiro aula presencial também. Voltou aqui. O pessoal não quer fazer presencial? Deixa eu... Não quer, cara. O pessoal gostou, né? Depois da pandemia. Até voltou lá na igreja e tal, mas daí aí a gente foi pras férias. Eu fiz um período de novo à distância. Aí o pessoal gostou. Nossa, eu gosto de sair. Verdade. Fala, Clebson. Confirma aí como que tá o áudio, por favor. Gustavo também retornando aí. Confirma como que tá o áudio para mim. Tudo certinho. Maravilha, maravilha. Gente, eu estou insistindo no Zoom porque, poxa, a gente usa o Zoom há tanto tempo, né? Eu trabalho com o Zoom há mais de 5 anos. Acho que tá dando um retorno aí. Isso. Fechar o áudio, isso. Trabalho com o Zoom há mais de 5 anos, né? E não tinha tido problema ainda, mas ultimamente tá difícil. Nem na pandemia que explodiu, todo mundo usando o Zoom, não dava tanto probleminha como está acontecendo agora. Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou testar, tá bom? O Google Meet. A gente usa ele na faculdade para reuniões internas, enfim, questões administrativas, e funciona legal, tá joia? Então, vou fazer um teste aqui em aula com o Google Meet durante a semana, com outras turmas, com outros alunos, para ver como que vai responder, tá joia? Respondendo bem, aí a gente migra aqui na quinta-feira também para o Google Meet. Quem aqui de vocês usa o Google Meet? Deixa eu ver aí. Alguém usa? Abre o áudio aí e me diz aí se você usa ou não. Não? Ninguém usa? Ô, Thiago, eu já usei. Não muito, mas já usei também na época da pandemia até. Respondeu bem, Gabi? Sim. Tá. O que eu uso mesmo diariamente é o Teams. Mas eu acho que o Teams ele é pago, né? Ele tem um limite ali gratuito, mas eu acho que o Meet é mais popular, né? Mas tá joia. Vou fazer esse teste então, gente, para não ficar quebrando esse ritmo da aula, para a gente fluir bem com a aula aqui, tá bom? E aí eu, lógico que aviso vocês antes. Voltando aqui então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa aula. Então, as 4 filiações de Jesus. Tá? Deu para entender? Sim ou não? Me ajudem aí agora. Abre o áudio aí e me ajudem. Tranquilo. Tranquilo, irmão Marcos? Sim, beleza. Maravilha. Então, vamos lá. Pastor, uma pergunta. Diga. Os 4 evangelhos, ele traz cada um traz a visão diferente, correto? Isso. De Jesus. Eles trazem essa diferença para conhecer mais a história de Jesus, a riqueza da história de Jesus, por isso essa diferença? Não, a diferença está para o público
que cada evangelista escreveu. Tá? Por exemplo, Mateus, ele não escreveu o seu evangelho imaginando que um dia, depois aí de 2000 anos aproximadamente, nós estaríamos estudando aquilo que ele escreveu. Ele não tinha esse objetivo. O evangelho de Jesus para os judeus, o público dele era os judeus, portanto, o contexto que Mateus usa é um contexto que fazia sentido para os judeus. Entendi. Entendeu? E assim acontece com Marcos. Marcos escreve para os romanos, então ele escreve ali, como eu ensinei na aula passada, um evangelho mais direto ao ponto, falando sobre os milagres. O objetivo de Marcos era falar dos milagres. Por quê? Porque ele está escrevendo para uma igreja que está debaixo de perseguição. Então ele traz essa proposta de milagres para animar a fé, para encorajar os cristãos que estavam em Roma debaixo de uma terrível perseguição. Tá joia? Mas no final das contas, acabou que trouxe essa amplitude sobre a vida, ministério, obra, morte e ressurreição de Jesus. Porque cada um teve uma abordagem. Legal? Legal. Tá joia. Vamos lá então. Então, João apresenta a filiação divina de Jesus. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo, sim ou não? Me ajudem aí. Sim, pastor. Maravilha. Vamos lá então. Para concluir e a gente avançar no assunto, vamos agora para uma questão importante também, finalizando aqui, só para a gente fechar o assunto, né? Que fechou no finalzinho da aula. Essas são as 4 filiações de Jesus, ok? Essas são as 4 filiações de Jesus. Jesus, portanto, em Mateus capítulo 1, versículo 1, ele é apresentado como filho de Abraão, porque esse era o título israelita de Jesus. Repetindo aqui, todo israelita tinha que provar que era filho de Abraão. A segunda filiação é filho de Davi. Tá? Quem apresenta? Marcos capítulo 10, versículo 47. O cego clamando, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Esse era o título messiânico de Jesus. O terceiro título é a terceira filiação, melhor dizendo, é o filho do homem. Esse era o título humano de Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 10. O filho do homem veio buscar e salvar o quê? E não quem, como nós já aprendemos aqui. A quarta filiação é filho de Deus. Esse era o título divino de Jesus. João capítulo 1, versículo 34. Repetindo, cada uma dessas filiações estão alinhadas para quem cada evangelista escreveu e como eles apresentam Jesus para esse público, cujo qual eles destinaram os seus escritos. Deu para entender, gente? Sim ou não? Me ajudem aí. Sim. Maravilha. Sim, pastor. Então, fechando agora essa questão das filiações, vamos para uma questão muito importante também, que vocês já devem ter ouvido falar, por certo, que é a chamada questão dos evangelhos sinóticos. Já ouviram falar dos evangelhos sinóticos? Então, os que tem na Bíblia de católico, né, pastor? Que é a mais que a nossa, não é isso? Não. O que tem na Bíblia católica a mais que a nossa, tá? São os livros apócrifos. Ah, tá, confundi. Isso, os apócrifos, que são os não inspirados. Tá? Os evangelhos sinóticos são os evangelhos que narram a mesma história. Exemplo,
A história que tem em Mateus, Mateus, isso, aparece no Evangelho de Marcos e também aparece no Evangelho de Lucas. Vamos entender o que vem a ser sinóticos. Tá? Divide essa palavra em duas. Sim, tá? É um sim com N, mas se pronuncia sim, que significa o mesmo. Tá? Então esse sim com N significa o mesmo. E aí você pega a parte final, óticos. O que lembra vocês de óticos? Óticos lembra o quê? Eu acho que lembra visão, ótica. Isso, lembra isso mesmo, óticas, visão, o olhar, olhos. Então, ótico significa visão. Sinóticos significa com a mesma visão. É isso que significa sinóticos. Porém, gente, vocês irão ver, estudando, que pode acontecer o seguinte. Né? Por exemplo, a história do cego. Um evangelista vai dizer que era um cego. O outro vai dizer que eram dois. Um vai dizer que estava na beira do caminho, o outro vai dizer que estava no final do caminho. E por aí vai. Por que existem essas pequenas diferenças? Porque cada um escreveu no seu ponto de vista. Tá? Usando o seu ponto de vista sobre aquela história. O que não altera em absolutamente nada, nada já é absoluto, é redundância, mas às vezes a gente cai nesse vício de linguagem, né? O que não altera em nada a ideia principal, ok? Então, quais são, quem estiver anotando deve anotar isso, quais são os evangelhos sinópticos? Mateus, Marcos e Lucas. Ok? Uma informação importante. Até o segundo século, isto é, até por volta do ano 200, os livros sinóticos eram anônimos, ou seja, não tinham autoria. Mateus não colocou que foi ele quem escreveu. E as pessoas que pegavam o evangelho de Mateus e levaram para frente, não diziam que tinha sido Mateus quem escreveu. E por que Mateus, irmão Marcos, não colocou lá que foi ele quem escreveu? Ora, as pessoas para quem Mateus escreveu conhecia ele. E aí eu repito de novo. Mateus não tinha a intenção, não tinha em mente que depois de 2000 anos aproximadamente nós estaríamos estudando aquilo que ele escreveu, porque ele escreveu para aquele público ali. Por bondade e misericórdia de Deus, chegou até nós. Deus preservou esses escritos diante de todo o desenrolar da história e ele chegou até nós. Gente, só aqui entre nós, se tem um livro que foi perseguido, esse livro se chama Bíblia Sagrada. Tá? E mesmo assim, ele chegou até nós. Diga, Isaac. Eu queria fazer uma pergunta, tipo assim, porque como Deus permitiu que esse livro chegasse até nós, certo? Seria possível que existisse outros livros com inspiração divina que foram perdidos? Total. Muitos. Vários. Repete a pergunta aí pro pessoal acompanhar, irmão Isaac. O irmão Marcos aqui também. Repete aí, por favor. Então, eu queria saber se é possível que existiram livros com inspiração divina
que foram perdidos ao longo do tempo. Que esses que nós temos, Deus permitiu que ele chegasse até nós, mas talvez existissem outros que Deus não permitiu que chegasse até nós, mas Total. que existiram. Sim, existiram. Quer ver um exemplo? Lê pra gente, Isaac. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Lê pra gente. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Eram anônimos, isso que você falou? Era o quê? Anônimo. Não. Anônimo. Você falou assim, no segundo século, os livros sinóticos eles eram Anônimos. 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 Aqui, ó. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os fornicadores, é isso? Isso. Isso. Lê o início de novo. Já por cartas vos tenho escrito. Peraí. Você está lendo em qual texto? Em qual livro? Fala pra gente, qual livro? 1 Coríntios Peraí. 5. Se é 1 Coríntios e o próprio autor está dizendo que já por carta ele havia escrito, 1 Coríntios não é 1 Coríntios. Já havia uma carta de Paulo à igreja de Coríntios anterior a essa que ele escreveu. Faz sentido. Onde está essa carta? A gente não sabe. A gente não sabe. Deu para entender? Tchau. Nada. Ó. Agora, eu gosto, quando falo desse assunto, da ideia de Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos vai dizer o seguinte: a despeito de toda a perca que existiu ao longo do tempo, Deus preservou o essencial. Tá? Para o quê? Para entendermos o plano da salvação. Agora, Nicodemos vai dizer, no que tange a salvação, Deus nos deu mais do que precisávamos. Tá? Martim Lutero vai dizer que na falta dos 4 evangelhos que nós estamos estudando, o livro de Romanos era suficiente para entendermos o plano da salvação. Então, no que tange a salvação, Deus nos deu mais do que suficiente para entender, para assimilar, para conhecer. Ok? Mas é fato que existiram percas ao longo do tempo. Tá? Então, 1 Coríntios não é 1 Coríntios. 1 Coríntios é segunda. E a segunda é terceira. Só que se perdeu. Né? E outras mais que se perderam aí, que a gente pode falar em uma oportunidade. Tá? Eu vou falar alguma coisa sobre isso também com vocês quando a gente estudar o Evangelho de Lucas. Tá? Quando a gente for estudar o Evangelho de Lucas, eu vou falar isso com vocês. Na verdade, vou deixar para falar em Atos. Tá bom? Muito boa pergunta. Vamos voltar aqui. Deu para entender, Isaac? Sim, deu sim. Maravilha. Obrigado pela pergunta aí. Vamos retornando aqui. Então, até o 2º século, os evangelhos sinóticos, tá? Sinóticos eram anônimos. Por quê? Como eu disse, o objetivo deles era ali, aquele público. E não tinha necessidade de ter autoria. Porém, por volta do ano 200, o que começou a acontecer? Os viajantes, os comerciantes chegavam, pegavam o evangelho de Mateus, levavam para o outro lado do continente, levava lá para o outro lado do mundo, e chegava lá e dizia assim, esse aqui é o evangelho de José, esse aqui é o evangelho de Maria, esse aqui é o evangelho de Pedro, esse aqui é o evangelho de Judas. Colocavam o nome que eles queriam para vender.
E aí a igreja se reúne em um de seus concílios, tá? E decide, peraí, a gente precisa colocar a autoria nos evangelhos sinópticos. Ok? E aí se coloca de fato as devidas atribuições. Vamos lá, gente. Vamos lá. Olha que interessante. Quem estiver anotando, anota isso. Mateus, Marcos e Lucas falam do evangelho de Jesus na Galileia. Vou repetir. Mateus, Marcos e Lucas, o foco, a abordagem eles falam do ministério de Jesus na Galileia. E por quê? E por que eles têm esse foco do ministério de Jesus na Galileia? Outra coisa, para vocês perceberem a importância disso. Olha como isso é importante, irmão Marcos. Jesus pregou quanto tempo? Quanto tempo durou o ministério de Jesus? Quem lembra? Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos, 3 anos e meio. 3 anos? 3 anos e meio. Né? 3 anos e 6 meses. Desses 3 anos e 6 meses, 18 meses foi na Galileia. Olha só a importância. Né? Olha aí. Então, se você pega 12 vezes 3, dá 36. Né? Com mais 6, 42. 42 meses. Desses 42, 18 foi na Galileia. Ok? Desses 42 meses do ministério terreno de Jesus, 18 foi na Galileia. Quase 2 anos aí pregando na Galileia. Tá? Vamos lá. Avançando aqui. Por quê? Esse foco na Galileia. Vamos ler um texto. Vamos ler um texto profético. Uma profecia profetizada, gente, há aproximadamente 700 anos antes de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 1. Deixa eu ver aqui, na ordem aqui. Ô Clebson, lê pra gente Isaías capítulo 9, versículo 1, por favor. Versículo 1. Isso, Isaías 9, 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Olha aí. Tá falando de quem? Da Galileia. Olha o texto, gente. Acompanhe aí. Isaías está profetizando. Isaías é o profeta messiânico. Isso aqui tem a ver com Messias. Mas a terra que foi angustiada. Que terra é essa? A Galileia dos gentios. Não será entenebrecida. Essa terra que foi angustiada não será entenebrecida. O que significa essa expressão entenebrecida? Né? Que não se entenebreceu, ou seja, não se tornou escura, coberta de trevas. É isso que significa. Isaías está dizendo, a Galileia não será coberta de trevas. Ele a envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas, olha aí, isto é um verbo aí de transição, um advérbio aí de transição, não, nos últimos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios.
Como que Jesus era conhecido, gente? Como o Galileu, sim ou não? Sim ou não? O Galileu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Jesus não tivesse, ele não tivesse ido lá e passado 18 meses do seu ministério na Galileia, vocês acham que essa pequena região seria citada hoje, mais de 2000 anos? Você acha que essa região teria sido tão conhecida como foi? Sim ou não? Me ajudem aí. Sabe o que esse texto nos ensina? Que não é o lugar que faz a pessoa. É a pessoa que faz o lugar. Não foi a Galileia que tornou Jesus conhecido, foi Jesus que tornou a Galileia conhecida. O ensinamento para nós aqui é esse. O que Deus tem para fazer, ele não precisa de lugares para fazer. Agora, os lugares precisam de pessoas e não pessoas de lugares. O que Deus quer fazer e vai fazer independe do lugar. O que depende é de alguém disponível para chegar no lugar, que sem essa pessoa nem seria citado ou lembrada na história, mas que por causa dessa pessoa será um lugar conhecido. Deu para entender, sim ou não? Vamos lá. Ninguém queria desenvolver o ministério na Galileia, não. Ninguém queria. Mas Jesus foi lá e desenvolveu boa parte do seu ministério, quase 2 anos. Quase 2 anos desenvolveu lá, realizando milagres extraordinários. Tá? Então, essa a ideia do texto. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Tem muita coisa pra gente ver. Vamos lá. Voltando aqui, tá? João, o foco de João já é diferente. Olha que interessante. João fala do ministério de Jesus na Judéia. João já fala sobre o ministério de Jesus na Judéia. Ok? Se alguém precisar que eu repita alguma coisa, me fala aí. Abre o áudio e me fale, por favor. Que a gente vai entrar agora num outro assunto aqui. Vamos lá? Posso continuar? Diga. Rapaz, só tô com um probleminha aqui na internet, tá oscilando muito, mas aí depois eu assisto legalzinho pelo Face. Isso, tá gravado lá no Face, vai ficar gravado lá no nosso grupo, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos avançando aqui, ó. Tem uma questão importantíssima nos evangelhos que são os grupos religiosos dos tempos de Jesus. Tá? Quem me ajuda aí citando um grupo religioso aí dos tempos de Jesus? Quem me ajuda aí? Fariseu. Ó, o irmão Marcos citou os fariseus aqui. Saduceus. Ó, citou outros, saduceus. Quem me ajuda aí? Tem mais algum, gente? O irmão Marcos citou 2. Fariseus e saduceus. Tem mais algum? Quem me ajuda aí? Tem que abrir o áudio. Tem que abrir o áudio para falar. Quem vai... Calma aí, gente. Aqui no Zoom, calma aí. Um de cada vez para não dar tumulto. Calma aí. Calma aí. Um de cada vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem sabe citar um outro aí? Gustavo, Isaac, Valdeci, José, Thaísa, a irmã Gabi, o Clebson. Cadê o pessoal aí? Vamos lá. Quem tá no Facebook ali, ó. Tem um pessoal no Facebook. Vamos lá. Quem me ajuda aí? Não lembram de nenhum? Então eu vou avançando aqui. Eu não me recordo de nenhum não, pastor. Tá, ó. Tem outros, tá? Tem outros.
O irmão Marcos citou 2 aqui, fariseus e saduceus, mas tem outros. Quais? Os zelotes, os herodianos, tá? O gnosticismo, os gnósticos e por aí vai. Então vamos falar desses mais conhecidos. Vamos começar pelos fariseus. Deixa eu perguntar aí, gente, quando a gente escuta essa palavrinha, fariseus, o que vem na cabeça? Você lembra do quê? Você lembra do quê? Fariseus. Hipócrita. Os hipócritas. Que mais? Lembra de mais alguma coisa? Eles protegiam muito a lei, né? Sim. Eram, aí, no início, os grandes guardiões da lei. Os fariseus. Os essênios também, né? Os essênios. Sim. Isso, os essênios. E aí, os fariseus, do que vocês lembram aí? Tem mais alguma coisa que lembra? Eu ia falar sepulcro caiado. Aqueles que julgavam o próximo, exatamente. Então vamos lá agora. Vocês sabiam que existiam 7 tipos diferentes de fariseu? Não? Tô sabendo agora. Existiam 7 tipos diferentes de fariseus. Vamos ver quais são eles? Vamos. Vamos ver? O que eu preciso antes dizer para vocês? Né? Aproveitando aqui a colaboração da irmã Gabi. Né? No início desse movimento, né, os fariseus, eles eram um grupo que deram a vida para proteger a palavra de Deus. Eles eram os grandes guardiões da lei, que pagavam, se necessário fosse, com a própria vida, para proteger a lei. O que aconteceu foi que, com o passar do tempo, no período que nós chamamos interbíblico entre Malaquias e Mateus, que durou aproximadamente 400 anos, eles começaram a inserir um monte de bobeira dentro do movimento. E aí o que aconteceu? Dentro desse movimento inicial, que Paulo inclusive participou, e Paulo vai dizer, eu sou fariseu de fariseus. Isto é, Paulo vai dizer assim, eu sou aquele tipo de fariseu que tinha lá no começo do movimento farisaico. Da lei mosaica mesmo. Não. Defendia a lei mosaica. Defendia a lei, exatamente, que pagava com a própria vida. Por que Paulo perseguia os cristãos? Porque Paulo acreditava que eles estavam blasfemando contra a lei. Qual lei? Essa que eles protegiam com a própria vida. Tá? Então, dentro desse movimento bom, vamos dizer assim, né, surgiram outros 6 movimentos. Porque começou a se inserir um monte de bobeira. Para vocês terem noção, de tanta bobeira que eles começaram a inserir dentro desse movimento e desconfigurou, desvirtuou tudo, os fariseus não comiam ovo. Os fariseus não comiam ovo. Não sei se o Isaac vai lembrar o porquê. Lembra, Isaac, o porquê que os fariseus não comiam ovo? Lembra? Não lembro, Thiago. Os fariseus não comiam ovo porque eles diziam assim, a gente não sabe se a galinha botou no sábado. Aí não comia ovo. A gente não sabe se a galinha botou esse ovo no sábado, então a gente não pode comer. Tá? Para vocês terem noção, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí, vou mostrar aqui para vocês e depois vou compartilhar lá no grupo para quem estiver acompanhando pelo Facebook, tá? Vou compartilhar aqui, deixa eu pegar uma foto melhor aqui, ó. Okay? Vou compartilhar aqui no Zoom com vocês, ó. Tá abrindo aqui, ó.
Vou compartilhar a minha tela aqui e depois, para quem está no Facebook não ficar prejudicado, tá? Eu vou mandar o link, tá bom? Vou mandar o link. Vocês estão vendo a minha tela? Sim ou não? Você vai mandar no grupo? Vou mandar. Tá vendo a minha tela? O que está escrito aqui? Homem viaja dentro de saco plástico em avião e gera polêmica na internet. Olha aqui. Quem que é? Judeu ortodoxo, fariseu. Fariseu. Olha aí. Tá dando para ver ele aqui, ó, o cursor do mouse? Quer ver? Ah, sim, pastor. Olha aí, vou mandar. Vou mandar o link lá no grupo, ó. Calma aí. Lá no grupo de teologia, ó. Ó. Mandei lá, ó. Olha aí. Por que que ele fez isso? Foram questionar ele. Não, o senhor não pode viajar. E ele tá com a mãozinha ali rezando ainda, ó. Aí foram questionar. O senhor não pode fazer isso, né? E aí, por que que o senhor quer viajar dentro do saco plástico? Foram questionar ele. Aí ele falou assim, você me garante que esse avião não vai passar por cima de nenhum cemitério? Aí o piloto falou, senhor, é impossível. Como que eu vou garantir que não vai passar por cima de nenhum cemitério? Ou por cima de nenhum cadáver? De nenhum cemitério? Aí ele falou, então eu não posso viajar nesse avião a não ser dentro desse saco plástico. Porque eu não posso passar em cima de nenhum cemitério. Eu não posso nem chegar perto, ter contato com cadáver. Quanto mais passar por cima de um cemitério. Costume farisaico. Né? Exatamente. Então eles começaram a inserir um monte de bobeira, tá? Mas fato é que existiram 7 tipos diferentes de fariseu. Vamos para o primeiro. O primeiro tipo de fariseu ficou conhecido como fariseu ombro. E esses são os mais conhecidos no Novo Testamento. Fariseu ombro. Quem eram os fariseus ombro? Eram aqueles que faziam ostentação das suas boas obras diante dos homens. Então eles davam esmola para poder dizer que estavam dando esmola. Então eles ajudavam alguém para depois poder dizer que ajudou alguém. E por que ficaram conhecidos como fariseu ombro? Porque quanto mais eles ajudavam, mais insígnias eles tinham no ombro. Aquelas espécies de patente, sabe? Vocês sabem do que eu estou falando? Aquelas patentes nas Forças Armadas e tal, que coloca aqui no ombro, dependendo ali da hierarquia que aquela pessoa está, né? Ela vai tendo ali as insígnias, as patentes. Então, quanto mais eles ajudavam, maior a patente. Aí ficaram conhecidos como fariseu ombro. Quem eram esses? Aqueles que gostavam de ostentar as suas boas obras, né? Que ajudavam o próximo e faziam questão de falar, só para se aparecerem. Segundo tipo de fariseu. Ainda bem que não tem mais esse fariseu ombro hoje em dia, né? Graças a Deus que não tem mais esse tipo de pessoa. Sumiram, desapareceram aí. Segundo tipo de fariseu. O fariseu espere um pouco. Olha aí, o fariseu espere um pouco. Quem eram esses fariseus? Eram aqueles que pediam para qualquer pessoa esperar um pouco, enquanto ele ia lá fazer uma boa ação. Então o fariseu espere um pouco. Você chegava para conversar com ele, ele dizia assim, não, calma aí. Eu tenho que ir ali fazer uma boa ação, uma boa obra. Aí ia lá, ajudava alguém, para aquela pessoa que chegou ver que ele estava indo fazer uma boa ação. Aí dizia, espera um pouco. Aí com o tempo ficaram conhecidos como fariseus, espere um pouco. Tá?
Vamos lá. Vamos avançando aí. Deixa eu pedir um favor para vocês. Nós estamos chegando aí no último minuto de aula, tá? No último minuto de aula. Nós temos aí o terceiro tipo, o quarto tipo, o quinto, o sexto e o sétimo. Vou fazer o seguinte, nós vamos finalizar, tá chegando aí no último minutinho de aula e eu estou também com 3% de bateria ali no celular que eu estou usando para deixar gravada a aula no Facebook. Estou preocupado de acabar e perder essa aula, tá bom? Nós vamos finalizar então por hoje, aí alguns minutinhos mais cedo, 7 minutinhos mais cedo, e a gente volta na próxima aula a partir daqui, ok, gente? Deus abençoe, obrigado aí por todos que acompanharam a aula. Qualquer dúvida, tá? Anotem porque o Zoom vai finalizar. Anotem e na próxima aula pode começar perguntando para a gente esclarecer as dúvidas e avançar aqui no assunto, ok? Muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe Gustavo, feliz de tê-lo com a gente. Vamos caminhando junto aí. Valdeci, Isaac, irmã Gabi, a paz, Deus abençoe a todos. Até tchau. Até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Amém, Pai do Senhor, meus irmãos. Fiquem na paz aí, Deus abençoe Clebson aí, dando um joia. Finalizou aqui. Bom, Deus abençoe também você que nos acompanhou pelo Facebook. Qualquer dúvida, mande aqui no meu WhatsApp, que eu vou ter aqui a alegria de responder, tá bom? Deus abençoe, até semana que vem, gente. Finalizar aqui. Vou ter que pegar o celular aqui.